Nossa. Muito bem, pessoal, de volta aqui com a nossa segunda parte do nosso CV Connect, segunda parte do 24º dia do CV Connect Esportes, para falar do 25º dia, onde a atual campeã vai tentar voltar à final, tentar repetir o feito da seleção brasileira, que em 94 e 98 foi a duas finais consecutivas, né? E tentar repetir o feito também da seleção brasileira em 58 e 62, foi bicampeã, a última bicampeã, porque a Itália já havia feito isso em 34 e 38. Estou falando da seleção francesa, que joga amanhã contra este surpreendente Marrocos. Surpreendente para quem não acompanha tanto futebol assim. Surpreendente para o futebol europeu, porque Marrocos eliminou três seleções europeias. Tirou a Bélgica, tirou a Espanha, tirou Portugal, sem tomar nenhum gol desse pessoal. Aliás, Marrocos só tomou um gol, que foi contra. Ou seja, nenhum jogador adversário conseguiu furar a barreira marroquina. Será que Kylian Mbappé vai conseguir? Ou Giroud? Ou Griezmann? Ou qualquer jogador da França? Tchouaméni? Enfim, será que Marrocos vai esmorecer frente à sua pátria-mãe? Não sei. Aliás, é uma guerra esse jogo amanhã, porque tanto franceses quanto marroquinos historicamente não se dão bem. Inclusive, na vitória da Bélgica, aliás, na vitória de Marrocos contra a Bélgica, houve até um confronto entre torcedores franceses e torcedores marroquinos. Um confronto assim que a gente pensa, ah, deve ter sido por conta de jogo e tal, mas não, é muito mais do que isso. A França é tem a maior colônia marroquina fora de Marrocos. Um dos idiomas marroquinos é francês. E, claro, porque a França colonizou Marrocos por muito tempo. Aliás, a França colonizou boa parte da África, assim como Portugal, né? Mas isso é um papo para professores de história, né? Como o nosso Vinícius Lamanes, que não está aqui hoje, porque está comendo um assado em La Parrilla, se fartando porque a seleção argentina dele está nas finais, esperando o vencedor desse confronto. Quem será que vai ganhar? Meu caro Saraiva, será que você tem a resposta? Ô, Giovanni, ter a resposta é uma questão difícil. Nós temos aqui ponderações para fazer, como sempre, porque, como Sim, diz, a gente não está aqui para cravar, né? A gente tenta fazer o nosso melhor e tentar chegar perto do que talvez seja o possível resultado. Mas a gente faz isso baseado em questões estatísticas, questões numéricas, referentes aos últimos confrontos realizados, não só entre as duas equipes, mas na Copa do Mundo e nos amistosos que antecederam a abertura do torneio, né? Mas a gente tenta aí chegar o mais próximo do que deve ser o jogo de amanhã. Claro que quando você olha aí pela questão de favoritismo, estamos falando de uma seleção. Eu não vou chamar de zebra, porque Marrocos, depois de eliminar toda essa galera que você colocou, liderar um grupo de Copa do Mundo e eliminar na sequência uma Espanha e uma Portugal, não pode ser tratado como zebra. Então, a surpresa marroquina, vamos assim dizer, chegou agora para enfrentar a atual campeã do mundo. É claro que todo o favoritismo está com a França. Quando você fala isso aí, você vê, analisa o elenco que a França tem, o time que a França tem no papel. É claro que o papel não ganha o jogo também, mas mesmo desfalcada, o elenco que a França tem, isso a gente não pode esquecer que tivemos 6 jogadores franceses cortados antes mesmo da Copa. E sim, ainda assim, a França consegue ser tão competitiva é um time como está fortíssimo. sendo, mesmo É um sem time. 6 jogadores. Ou seja, se a França tivesse de fato completa, eu acho que não teria nem discussão aí. A França era altamente
favorita a um bicampeonato. Mas, diante desses desfalques aí, o que equilibrou um pouco para as demais seleções. Marrocos é um time, digamos assim, digamos a conceitos de Copa do Mundo. É um time até, não vamos falar inexperiente, vai, mas que não tinha experimentado chegar a uma distância tão grande ainda na Copa, igual chegou dessa vez. É, era raríssimas participações de equipes africanas, de seleções africanas nas quartas de final e é a primeira vez numa semifinal. Então, assim, Marrocos já vem é, apresentando boas atuações na Copa do Mundo, chegando às oitavas há um bom tempo, só que dessa vez, surpreendentemente, com a boa seleção, um bom futebol apresentado, um time bem treinado, vamos dar mérito aí para o treinador, um goleiro, o Bono tá catando demais, vamos deixar aí, como você disse, uma defesa que tomou apenas um gol na competição e esse gol ainda foi contra, isso tem que ser relatado, o mérito dessa defesa, a solidez dessa defesa e todo o preparo técnico que tem sido desenvolvido pelo treinador da equipe. Então, assim, a França vai enfrentar. É difícil, que a gente falou que a Argentina ia enfrentar um adversário duro que teria dificuldades. A França é favorita. Se você fosse olhar pelo retrospecto, você falaria que a França até ganharia por um bom placar. Só que Marrocos está sendo um adversário casca grossa para todas as seleções que enfrentou até agora. E a nossa torcida, apesar de tudo, é que a Marrocos vença a França e dispute a final contra a Argentina. A gente torce aí para que Marrocos avance. Só que aquela questão, porque apresentou um futebol também vistoso, um futebol bonito. Mas quando você pensa em futebol, já que a Croácia, que tinha apresentado futebol mais feio, já ficou de fora, uma final entre Marrocos e Argentina, uma final entre França e Argentina, qualquer uma das duas finais seriam muito bem-vindas, porque teríamos, de fato, um futebol vistoso, porque foi jogado assim pelas três seleções. A Muito França interessante, né? Em diversos conceitos. seria uma coisa, uma mistura de sentimentos, de gosto, vamos dizer assim, seria Exato. de fato uma salada de fruta. A gente falou isso aí, Marrocos tem sua limitação técnica, mas eles fizeram um ótimo primeiro tempo contra Portugal e jogaram o segundo tempo reconhecendo, são humildes, né? O que a gente fala? Tiveram isso, souberam analisar o jogo e entraram no segundo tempo segurando a partida do resultado que já tinham feito. Então, isso faz parte do futebol, diferente do que a gente comentou, que era o futebol croata. Então, amanhã a gente terá uma passagem a limpo aí. O que será mais vistoso? O Marrocos continuará a surpreender ou a França vai bater o martelo e falar: eu sou a campeã e estou por aqui? A gente tem isso aí, podendo desde 98, o campeão de uma edição não voltando à final da outra edição, temos aí, já não teremos mais a final repetida, né? Igual a gente colocou lá de 86 90, já que a Croácia Vai ter o saiu. final inédita. Nunca tivemos aí, Marrocos nunca teve numa final, né? A gente já é a primeira Exato. semifinal. E E França e a França Argentina nunca se nunca encontraram enfrentou a também. Argentina numa final de Copa. Então, assim, de qualquer jeito, teremos uma final de Copa inédita. Mas a França pode repetir o feito lá da seleção brasileira, como você colocou, os dois feitos, né, na verdade, né? Ter participado, ter sido campeão numa edição e chegar à final da edição seguinte e também ficará com a possibilidade de conquistar dois torneios seguidos, que É. aconteceu apenas duas vezes na história, em 34 e 38 pela Itália e 58 e 62 pela seleção brasileira, ou seja, faz tempo, Giovanni, 62 faz 60 anos que não temos um bicampeão. Exatamente. E, obviamente, 41 milhões de argentinos estão querendo que esse tabu continue. Boa parte dos brasileiros estão querendo que esse tabu quebre. Boa parte dos brasileiros quer que esse tabu continue. É isso. A outra coisa que a gente tem que elencar aqui, Marrocos vai pegar o campeão mundial. Mas pode-se dizer que ele pode pegar a África inteira. Por quê? Porque a França tem uma miscigenação, 90% do time francês é descendente de africanos. Você pode ver.
É um time. A gente, É, a gente falou isso aqui, né, Giovanni, que, se eu não estiver enganado, que eu lembro agora que de Zidane a gente citou, e se eu não estiver enganado, foi o sim, Benzema, né? São Zidane e argelinos, né? Argélia. São O argelinos, Benzema né? também, inclusive. Ambos, Ambos ambos, argelinos. ambos com um grau aí de Inclusive, o argelinos, né? Benzema não canta o hino da França, porque o hino da França tem uma, uma citação ali à Argélia que ele não é muito fã. Então, toca o hino, mas ele não canta. É um dos problemas do problemático Benzema na seleção francesa. Além disso, só para colaborar com o que eu estou falando, esse time francês agora, todos são nascidos na França, evidentemente, mas todos têm um antepassado, um ancestral africano. Não consegui achar nenhum de Marrocos. Mas, por exemplo, o nosso curioso Kylian Mbappé, ele é descendente de camaronês. O Tchouaméni é descendente de Benin, de pessoas de Benin. E vários outros lá, descendentes ali de Gabão, de e vários países da África ali, Costa do Marfim, porque aquela coisa, a, a França colonizou muitos países africanos, principalmente Camarões, principalmente Costa do Marfim, que tem ali o idioma francês como principal idioma. Então, isso modificou bastante o futebol francês. Isso modificou com os anos muito o futebol francês. Vamos lembrar que o futebol francês, na época, lá nos anos 80, praticamente não chegava. Chegou uma vez lá em 86 com o Platini, eliminando a seleção brasileira, mas eliminou nos pênaltis e passou na sequência, caiu também. Caiu para a Argentina, se eu não me engano. Mas muito pouco também. Em 58, a França foi semifinalista, tomou de 5 da seleção brasileira. Aliás, eu queria ter nascido em 58 para ver isso, mas não foi possível, né? E de 98 para cá, a França mudou completamente, Em vinte e completamente. quatro um período curto, né, Por, Giovanni? 24 anos, toda essa evolução do futebol francês, né? Em Copas, exatamente, né? mudou completamente. Além disso, uma das estrelas do PSG está no time de Marrocos, é o Hakimi, é o lateral, que é um dos principais laterais da seleção de Marrocos, é, e é um dos principais nomes da seleção de Marrocos, junto ali com o Ziyech joga no Chelsea. Aliás, isso vai ser um duelo interessante, porque vai ter o Rafael Varane, que é o defensor do Manchester United, contra o Ziyech, que é o lateral do Chelsea. Os caras se enfrentam direto ali na Premier League, um vai marcar o outro, né? E eu acho que a seleção da França ela tem condição para ganhar, mas não é assim a baba do boi, como diria, né? Não é a baba do boi, vai sofrer, vai ser sofrido. Agora, tem um outro porém. Se a França faz 1-0 no começo do primeiro tempo, aí nós vamos ter que ver um Marrocos diferente do que a gente viu até agora. O Marrocos não saiu atrás de Não ninguém estava ainda. perdendo, né? Se sair atrás, ele vai ter que buscar o placar e aí a gente tem que ver como é que esse Marrocos no ataque. Contra Portugal, a gente viu alguma coisa, mas contra a Espanha a gente não viu. Contra a Bélgica, a gente viu alguma coisa, mas viu lá na reta final do segundo tempo. Então, é aquilo que a gente fala, depende da circunstância do jogo. A circunstância do jogo vai ditar a forma que vai ser a partida. Ô, Giovanni, só fazer um adentro no que você tinha colocado, dessa evolução do futebol francês. Nós colocamos aí que começou, vamos dizer, de fato, em 98 para cá, né? Nós estamos falando Sim. aí de 24 anos, que seria 6 Copas do Mundo, né? Você põe aí que a França, vamos dizer, pode ganhar esse ano, a França, em 6 campeonatos, pode chegar a 3 títulos. 7 Copas, o Thiago. De 98 para Copas, cá. né? Em 98, a França ainda tinha um time quase todo branco, né? Vamos lembrar do goleirão Barthez, que eu odeio lembrar dele.
Mas vamos lembrar, Barthez, tinha lá o Petit que fez o terceiro gol, o Zidane, tinha também o próprio Didier Deschamps, que é o treinador. Então ainda era uma França branca, vamos dizer assim. De lá para cá, ela foi se tornando muito mais miscigenada e muito mais difícil de ganhar, porque além da força europeia, além da tática europeia, é, incorporou ali o gingado africano, a velocidade africana, e aí ficou muito difícil, muito difícil. Inclusive, isso fez Giovanni, bem para o futebol europeu de uma certa maneira. só complementando aí. Mesmo assim, né, são 7 campeonatos, 3 títulos, seriam algo realmente expressivo, hein? Seria realmente expressivo. Domínio francês nas últimas décadas. Seria tipo como a seleção brasileira no começo, né? É, vamos supor, a seleção brasileira começa em 50, vamos falar a verdade. Né? Em 30 ainda era muito, muito amadorística ainda. De 50 até 70, 3, 6. De 6 ela ganha 3. Então é 50%. Aí depois, claro, com o E uma futebol. final, né, Giovanni? 3 títulos e uma final ainda, né? Exatamente, final de 50 contra o São Uruguai seis no Copas, fatídico 4 finais, Maracanaço. né? Exatamente. Fatídico Maracanaço. Só que a França tem um porém, ela foi em todas as finais que ela foi, ela nunca perdeu. A Argentina já. Aliás, a Argentina tem um histórico com a Alemanha muito pior que o nosso. Se a gente tá falando, se a gente tá reclamando do 7-1 lá, a Argentina foi eliminada 4 vezes seguidas por Alemanha. Sério, 2014, A 2010, Alemanha tem sido uma 2006, pedra no sapato dos sul-americanos. 2014, 2010, 2006, teve uma lá em 90 e outra 86 ela ganhou. Quatro vezes. Giovanni, Pois mas é. a Alemanha agora está enfrentando a maldição brasileira. É que a Croácia começou a enfrentar também, né? Terão 7 Copas do Mundo para retribuir o 7-1. Olha, assim esperamos, né, para não empatar com a gente. Mas voltando aqui pro jogo, é o seguinte: amanhã a França vai ter a bola, diferente do que foi com a Inglaterra. E eu acho que diferente do que foi com outros times também que ela jogou. A França ela é muito de ataque vertical, mas amanhã ela não vai conseguir fazer esse ataque vertical, porque o Giroud vai estar muito marcado, o Mbappé vai estar muito marcado também, e vai depender muito do Griezmann. Se o Griezmann fazer uma partida como fez no sábado, é perigoso a seleção francesa cair fora. Eu acho perigoso. Giovanni, quero te fazer uma pergunta. Diga. A gente falou aí na primeira parte aí sobre o fator psicológico, né? Nós estamos lá o problema da seleção brasileira, que tinha dispensado seus profissionais de psicologia, o técnico era psicólogo e acabou depois deixando a desejar. Citamos toda essa questão. A França é uma equipe grande, já é a atual campeã, vai em busca aí da vitória para chegar, quem sabe, aí num bicampeonato. Está acostumada nos últimos tempos com decisão. A França não pode entrar demais relaxada nesse jogo e Marrocos, por considerar o jogo da sua vida, vir com um psicológico muito mais forte para esse jogo e acabar derrotando o time francês no fator psicológico. Pode acontecer também. Pode acontecer também, mas eu não acho. Esse time da França é um time muito focado no jogo. É um time muito focado no jogo. Além disso, semifinal de É, Copa é cascudo, né, Giovanni? Já é um time cascudo, né? é um time muito duro. Muito duro. Mas, ó, semifinal de Copa não é para você entrar desligado. É assim, eu acredito que a França vai tentar fazer os gols dela, vai tentar matar isso no primeiro tempo, acho. E no segundo tempo, dependendo do placar do primeiro, ela vai manusear o jogo. Agora, se ela for passando o tempo,
não conseguir abrir o placar, não conseguir fazer o segundo gol, pode ser que ela tenha algum problema de afobação. Tivemos, ô Giovanni, só para falar, nós Como tivemos isso foi com a aí. Tunísia, por exemplo. Tunísia, Não foi, eu ia dizer exatamente isso. Não foi, se não serve muito comparação, porque era um jogo que não valia nada naquela ocasião. Mas ela passou apertado contra a Tunísia. mas aí depois entrou o triplete lá, e eles simplesmente tiveram a chance de empatar e não empataram. Por quê? Porque resolveram muito afobadamente, na minha visão, os lances ali. Então pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Mas À Marrocos não medida vai que dar esse tanto jogo não espaço para passar, à a medida que seleção o da jogo França, não. pode ser que influencie, né? Pode. Pode ser que influencie. Acho que o psicológico também pode influenciar. Além disso, eles são os atuais campeões. Então eles têm que É ganhar a para chegar. responsabilidade deles, né? A responsabilidade é deles. Exatamente. Eles têm que ganhar para chegar na final. E essa questão, Giovanni, talvez Marrocos seja favorecido por isso, por não ter esse peso de carregar um título e já ter feito a melhor campanha de sua história. Tudo que vier agora é lucro para Marrocos. Tudo que vier agora é lucro para Marrocos. Marrocos vai que nem um prato de comida amanhã, com certeza. Com certeza, porque assim, para eles é o jogo da vida. Além de ser um jogo de semifinal de Copa, para ir para o final da Copa, é contra um país que historicamente eles têm problemas. E a torcida croata, a torcida marroquina amanhã, tenho certeza que vai ser a maioria em cima da torcida francesa, vai estar incentivando isso. Vai virar caldeirão aquilo ali. Aquilo ali vai virar caldeirão. É como se o jogo fosse em Casablanca, que é o principal centro financeiro de Marrocos. Vai ser assim. Assim como hoje, por exemplo, o jogo parecia que foi no La Bombonera, parecia que foi no La Bombonera o jogo, hoje da Argentina com a Croácia. O jogo de Marrocos com a França vai dar a entender que é em Marrocos. Marrocos, lá no estádio do Raja Casablanca. Porque vai ter muito marroquino e vai ter menos francês, evidentemente. A Lele Blue amanhã nós vamos ouvir pouco. Giovanni, e tomara que ao final da partida a gente ouça menos ainda. Aí vai ter aquelas histórias de superação, o técnico falando que os europeus desprestigiam o futebol africano e tal, aquelas coisas que a gente já ouviu nos últimos dias. Aliás, o técnico de Marrocos assumiu Marrocos em setembro, hein? Assumiu Marrocos em setembro esse ano. Já tido mais tempo para preparar esse Coisas. time. Enquanto isso, o professor Adenor Bach tem 6 anos de seleção brasileira e não chegou à semifinal. Coisas que só o futebol pode explicar. Nem a gente explica aqui, não tem A como. gente vai falar isso aqui sexta-feira, né, Giovanni? Será que está na hora da seleção brasileira contratar um técnico estrangeiro? Se você está aí do lado, não perca aí sexta-feira o nosso bate-papo, porque a gente vai entrar nesse assunto aí da CBF e a comissão técnica, quem deve treinar o Brasil aí para os próximos torneios que virão, para a próxima Copa do Mundo aí, eliminatória primeiro, né, Giovanni? Tem eliminatória ainda, né, Giovanni? Tem que suar a camisa para classificar e na sexta-feira a gente vai debater isso aí. Aproveitar a oportunidade, se você ainda não clicou no sininho, clica aí, sempre nos acompanha, deixa o seu like, deixa seu comentário, é sempre importante. Em breve, muito mais novidades. Esse canal aqui, esse projeto aqui da Copa do Mundo, é apenas um pequeno passo para nosso começo. Mas tem muita coisa boa que há de vir ainda, só que nós dependemos da sua colaboração. Quanto mais você nos ajudar, mais nós estaremos aqui para trazer entretenimento até você e muitas novidades chegarão assim como o ano novo daqui a uns dias, Giovanni. O ano novo é sempre uma novidade todo ano. Todo ano tem uma novidade, vai virar o ano novo. E é isso, cara. Gente, vocês ouviram o relator aí, né? Curta, comente, compartilhe e pronto. Se inscreva no canal, ative o sininho para ver a notificação. É isso.
Agora, sobre França e Marrocos amanhã, meu palpite: 1-0 Marrocos. Eu vou ser ousado aqui. 1-0 Marrocos, gol aos 45 do segundo tempo. Eu, assim, se for minha, vou dar dois palpites, Giovanni. Eu acho que pela questão, assim, se a gente for apontar o favoritismo, a França deve ganhar a partir da manhã. Então eu falaria aí de 2-1 para a França. Só que eu vou torcer para ser o seu placar, meu amigo. Vou torcer que seja Hum. 1-0 suado, num gol achado aos 48 do segundo tempo. Você é aquele cara que acessa o site da Betfair e coloca vitória para os dois lados só para ganhar o dinheiro, né? Tô sabendo, tá certo. Ô, Betfair, pô, patrocina a gente, hein? Patrocina a gente. Pois é. Mas, assim, brincadeiras à parte, evidentemente, a gente tem uma torcida, claro. Mas a França é muito favorita em cima da seleção de Marrocos. Acho que para o francês amanhã, se perder para Marrocos, amigo, vai ser pior do que a seleção brasileira perder para a Croácia. Com Ô, Giovanni, certeza. só mandar aqui também um abraço aqui, que a galera já tá pedindo abraço, viu? Vou mandar um abraço aí para os companheiros que estão sempre acompanhando a gente aí. O Pedro, o Charles, o Marco, o Wesley e o Lucas também sempre acompanhando. Um abraço também para a Raíssa, para a Andresa, para a Eudânia, sempre acompanhando o nosso canal, o nosso trabalho. Agradecemos a você. Continue, deixe seu comentário, curta e quem sabe no próximo vídeo a gente mande um alô aí para você também. Vai nos acompanhando, que vai sempre chegar um novo conteúdo, uma nova curiosidade aí para você. Pois é, curta, comente, compartilhe. Já falamos isso já várias vezes. Inclusive, é o seguinte, eu quero aqui mandar um abraço também para minha prima Ana Flávia Marostegan, que está em São Paulo, capital, e está fazendo a maior força para a gente aí. Deve ser uma das inscritas aí, com certeza. Mas, enfim, Saraivorski é o seguinte, Saraivorski era na Rússia, agora é Saraivite, porque está em Zagreb, como a gente já disse. Ingressou o IC. Amanhã Didier Deschamps pode chegar na terceira final dele, enquanto pessoa física, vamos dizer assim. Porque em 98 ele era capitão da seleção da França, ganhou. 2018, treinador da seleção da França, ganhou. E amanhã pode chegar na terceira final dele. Eu acho que só Zagallo fez mais do que isso. Aliás, não, Zagallo foi em quatro. Foi 58 como jogador, 70 técnico, 94 preparador lá junto com o Parreira e 98 técnico. Perdeu em 98 apenas. Didier Deschamps, um dos mitos do futebol mundial, né? Ele, Zagallo e Franz Beckenbauer foram os três únicos que ganharam Copas com mais de uma função, vamos dizer assim. E é o único que pode manter isso, né? Até porque o técnico de Marrocos nunca chegou lá e Lionel Scaloni é a primeira vez que chega na final, né? Giovanni. Vai ser um jogo muito bom, né? Vai ser um jogo interessante. É diferente que a Croácia não tinha apresentado um futebol tão vistoso aí ainda na Copa. A Argentina dominou a partida. A gente falou que não foi também tão fácil, apesar do placar. Mas amanhã são duas seleções que apresentaram um futebol bonito, né? Futebol bonito dentro das suas propostas, né? Porque se você for analisar jogo bonito com o jogo de Marrocos, não tem muita coisa de bonito lá, não, né? O que tem de bonito lá é a garra, a vontade, a determinação. Agora, de jogo jogado mesmo, esquece, uma negação. Mas a seleção de Marrocos mostra aquilo que a gente vem falando já há algum tempo aqui. A África, com investimento, sem roubar, entendeu? Políticos africanos aí, sem desviar dinheiro para nada, sem ditaduras assim absolutamente tórpidas, vamos dizer assim, se investir no esporte, qualquer que seja o esporte, futebol, vôlei, atletismo eles até investem um pouco,
futebol, esporte, futebol, vôlei, basquete, outros esportes assim, a África tem tudo para crescer muito mais, porque a África dinheiro, tem dinheiro sim, tem gene, tem, tem biotipo. Olha a seleção francesa aí. A seleção francesa está aí para falar. A noventa gente, por você cento de já imigrantes tinha africanos. colocado isso aí por causa Então, dessa miscigenação aí, né, Giovanni? A uhum, questão que a gente já falou também outras vezes aqui, da globalização do futebol, né? globalização do futebol, miscigenação. Então, se a África fosse um pouco mais ajeitada socialmente, vamos dizer assim, um pouco mais, não, muito mais ajeitada socialmente, esse histórico de Marrocos já teria se repetido antes, teria sido feito antes, com muitas outras seleções, principalmente seleções tradicionais do futebol, Camarões, por exemplo, Nigéria. Por que que os times são campeões olímpicos e não chegam nem perto das finais da Copa do Mundo? Nigéria foi campeão olímpico em 96, Camarões foi em 2000. Nigéria é a maior campeã, acho que sub-17 que nós temos, né? Sim, também, sim. E hoje nem está na Copa do Mundo, inclusive. A Nigéria é uma ausência grande na Copa. Mas, assim, o que eu estou falando é que esses países, eles têm tudo para crescer muito mais nesses esportes coletivos. E só não cresce porque não tem investimento. Se aqui no Brasil a gente já reclama de falta de investimento, e o Brasil é uma das melhores seleções, você imagina na África. Então, o feito de Marrocos é um feito gigantesco, mas também ressaltando que o governo de Marrocos fez um investimento na seleção, no futebol de Marrocos, criou um centro de treinamento lá para as equipes, porque visando a Copa de 2026, porque em 2026 eles queriam pleitear a Copa. Eles pleitearam, só que eles não conseguiram Na ganhar, verdade, porque o já, dinheiro norte-americano é muito maior. quando começaram tiraram o torneio, né, intercontinental lá de Tóquio, né, e trouxeram para Marrocos. Primeiro foi para Emirados Árabes, né? Dubai, que eu não sei que o povo tem uma fissura por Dubai. Eu acho aquilo tão artificial, cara, tão fora da realidade, que o povo tem uma fissura por Dubai que é um negócio impressionante. Foi para Dubai primeiro, depois para Kuwait e aí foi para Marrocos. Voltou para o Japão, né? Que o Corinthians foi campeão no Japão, o Barcelona deu um pau no Santos no Japão, né? E depois foi para Marrocos em 2013, inclusive o Atlético Mineiro perdeu para o Raja Casablanca, hein? Mundial 3-1. Vamos lembrar. Raja Casablanca é o principal time de Marrocos. E o Bayern de Munique foi campeão naquele ano, com Pepe Guardiola começando a sua trajetória no Bayern, né? Enfim, desde lá, o avanço do futebol marroquino. Não veio a Copa de 2014, mas em 2018 estava. Saiu na fase de grupos e 22 está aí na semifinal da Copa. Fruto É, de um trabalho de longo prazo. mostra que o trabalho ele não acontece só do dia para a noite, né, Giovanni? É um trabalho que ele tem que ser semeado, plantado, para que possa vir a surgir efeitos lá na frente, né? Eu acho que futebol, o único que deu um trabalho de curto prazo e que está aí até hoje é o Real Giovanni, Madrid. você despertou curiosidade, eu fui aqui atrás. Em 2018, Marrocos foi eliminado na Copa na fase de grupo. Sabe quem que eram as seleções do grupo de Marrocos? Não lembro mais. Tínhamos Irã, e olha Certo. só agora. Passou em primeiro lugar nesse grupo foi a Espanha e em segundo Portugal. Pois é. Exatamente as duas seleções que Marrocos tirou agora. Eu, de novo, eu falo. Eu acredito em revanchismo do futebol. Obviamente, pelo que você falou aí, a seleção de Marrocos levou isso em conta para tirar a Espanha e Portugal. É claro. Tudo bem que esse histórico não entra nos pênaltis que a Espanha perdeu, né? 3-0.
Foi 3-0 os pênaltis. Aliás, o goleiro Bono pegou, acho que 2 pênaltis, se eu não me engano, naquele dia. Né? Inclusive, o nosso professor Luiz Henrique, pô, tinha que lembrar de Luiz Henrique agora. O nosso professor Luiz Henrique disse que a única coisa que ele trocaria era o goleiro de Marrocos. Tá certo. Eu também trocaria. Quem sabe um goleiro chamado Passatempo dava mais certo. Ô, Giovanni, é interessante isso, né? Você pensar que os dois times que te derrubaram na Copa anterior, você vê agora e superou exatamente os dois na sequência aí. Primeiro a Não, Espanha, que se classificou em primeiro, e depois Portugal nas quartas de final. em 18, o Marrocos fazia 20 anos que não estava na Copa. Em 98, o Marrocos perdeu para a seleção brasileira na Copa do Mundo, na fase de grupos. E foi uma vitória que deixou a seleção brasileira classificada. Se foi uma vitória, foi um empate. Se não, me engano. Não, foi vitória, é isso mesmo. Porque perdeu para a Noruega no grupo. Saraiva, 3 minutinhos aí, considerações finais para a gente dessa França e desse prognóstico de França e Marrocos. Como sempre, você colocou bem aí, Brasil classificou-se em primeiro, a Noruega em segundo, Marrocos foi o terceiro lugar na Copa, no grupo de 98, e a Escócia ficou em último lugar nesse grupo. Lembrar que a A Suíça vingança perdeu marroquina. esse ano para a seleção brasileira e só tinha 2 seleções que não haviam perdido para a seleção brasileira em Copas: Suíça e Noruega. Agora é só a Noruega. Mas é bom que a Noruega fica de fora, porque ela tem um Haaland agora, né? Então deixa ela de fora das Copas mesmo. Giovanni, só para colocar aí, devemos ter uma ótima partida, sim, entre França e Marrocos. É um jogo estudado, um jogo que não deve ser tão fácil assim. A França vai vir para cima buscar o gol a princípio na partida. A seleção marroquina vai ter que ter aquela frieza que teve contra seus adversários anteriores, saber segurar e escolher o momento certo de tentar um contragolpe. A França tem que vir para cima com tudo e abrir o placar logo no princípio. Se começar a encontrar dificuldades em abrir o placar, pode se complicar aí mais para o final da partida com a seleção marroquina e ainda mais se deixar lá para o final nas mãos do goleiro Bono. Exatamente. Deixa eu só no finalzinho aqui fazer uma provocação à seleção portuguesa. Ô, seleção portuguesa, do que adiantou vocês fazer 6 gols na Suíça? Não adiantou de nada, absolutamente nada. Gastou os gols tudo com a Suíça e perdeu um monte de gol contra Marrocos. Tá aí Marrocos na semifinal. Poderíamos ter uma final Messi com Cristiano Ronaldo, não deu. Giovanni, Mas a sobre Espanha também fez 7 no primeiro jogo. do que adiantou fazer 7 gols na Costa Rica? O professor Luiz Henrique ajuda a gente. Ainda tem gente cogitando Luiz Henrique aqui para a seleção brasileira. Tá de brincadeira. Então, assim, sobre o jogo de amanhã, rapidamente, faltando aqui 1 minuto e meio para acabar a gravação, é, acho que a França vai jogar squash amanhã. Porque o Marrocos vai formar a parede ali no começo e a França vai tentar a todo custo fazer o placar no primeiro tempo. Conforme for passando o tempo, vai deixando a França mais doida para fazer o gol e aí às vezes o Marrocos pode numa escapada fazer o gol da classificação. Quer dizer, pessoal, de novo, hein? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, na nossa, ative o sininho da notificação e amanhã estamos de volta. Esperamos que Vinícius Lamanes esteja aqui com a gente, para ver se a ressaca já passou, para ver se a gente vai estar mais calmo para comentar o jogo de amanhã. Tá certo? Saraiva, até mais. Até.